Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar juntamente com os irmãos aqui alguns textos bíblicos que falam sobre a eleição, de um povo para a salvação, a escolha de um povo de Israel, mas também um povo gentil. Romanos 11:22 diz assim: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então aqui está falando, que Deus rejeitou a Israel e escolheu a igreja, por certo tempo. Fala da benignidade de Deus. Aqui em outro versículo, Romanos 10:20 diz assim: E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Ou seja, Deus se manifestou a um país como o Brasil, a um povo como o brasileiro, aos índios e a vários outros povos, que não tinham histórico de buscar a Deus. Também aqui Romanos 11:11 diz assim: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao ciúme, ou emulação. Ou seja, Deus, através do endurecimento de Israel, Deus conseguiu difundir o evangelho aos gentios, ao mundo todo. Aqui no próximo texto, 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que nos diz assim: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui fala, da severidade de Deus, da justiça de Deus. Se ele não perdoou os anjos, que dirá aqueles que pecarem, Se arrependerem e abandonarem o pecado, tem perdão e tem salvação. Mas aqueles que não querem abandonar o pecado estarão condenados. Romanos 11:5 diz assim: Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. E ainda Romanos 10:19. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. João 1:12. Por causa daqueles que rejeitaram a Cristo, a salvação chegou até os gentios. Ou seja, devido ao povo de Israel ter rejeitado a Cristo, quando Jesus estava na terra, eles o mataram, crucificaram, O evangelho, a salvação através de Cristo alcançou os outros povos, os gentios ou as gentes. Mas Israel não foi totalmente rejeitado, não foi rejeitado para sempre. Era apenas o plano do Senhor para poder alcançar os povos, E também pela dureza de coração de Israel. Romanos 11:7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Romanos 11:17. E aqui, para nós encerrar, vamos meditar em Efésios 2:14. Agora, tanto judeus quanto gentios, sendo um só povo, a igreja de Cristo. Então veja o plano maravilhoso de Deus. Agora, tanto judeus quanto gentios, sendo um só povo, a igreja de Cristo. Ou seja, a igreja, Jesus disse quando edificou a igreja: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja reúne judeus, gentios, gregos, todos os povos. Brasileiros, portugueses, espanhóis, africanos, todos os continentes, todos os povos. Todo aquele que se arrepende e aceita Jesus é salvo e incorporado à igreja. Mas muitos dos brasileiros também
são judeus, são de descendência judaica, mas a salvação é através de Cristo. Por isso, amados irmãos, que temos que meditar na palavra, buscar a Deus em oração, em jejum, clamar a Deus. O ser humano busca tantas coisas aqui nessa vida, busca, né, o trabalho, o dinheiro, busca a satisfação, realização profissional. Por que não pode buscar Deus? Por que não pode jejuar, orar, clamar, estudar a palavra de Deus? Pode sim, tenha todas as faculdades que Deus deixou para entender, compreender o plano de Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode, achar e invocar enquanto está perto. Então Deus, né, permitiu uma dureza de coração, endurecimento do coração do povo judeu, que rejeitou a Cristo, rejeitou a mensagem do Evangelho. E aí a mensagem pôde ser pregada, espalhada pelo mundo todo, pelos gentios, né? Mas aqui diz: agora tanto judeus quanto os gentios, sendo um só povo, a igreja de Cristo. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesse momento pela igreja do Senhor Jesus, que abrange judeus, gentios, povos de todas as nações. Nós clamamos pela sua igreja, triunfante, Senhor, na terra, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Abençoa grandemente a igreja, salva outras almas, Senhor. Reúne a igreja, Pai querido, essas vidas, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento e alcançar a plena salvação em Cristo Jesus. Ó grande e eterno Deus, é a nossa oração, desde já agradecemos, Pai amado. Abençoa a sua igreja, alcança a vida, alcança, redime, liberta, salva, para a glória do seu eterno e bendito nome. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.